Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Eu quero convidá-los a fazer uma reflexão a respeito de um ditado, que é assim: se o cavalo conhecesse a força que tem, ele jamais se permitiria ser montado por ninguém. E eu acredito que isso se aplica à vida das vítimas também, porque assim, se você for observar, ou talvez você não tenha chegado nesse nível de consciência ainda, essa pessoa narcisista que é a razão do seu sofrimento e que é aquilo que está assim estampado bem na sua frente, ela não é ainda a raiz do seu sofrimento. Ela é a ponta do iceberg. Antes dela vieram outras pessoas na sua vida te fazendo sofrer, outras pessoas na sua vida abusando de você. Talvez você não tenha sequer se dado conta, talvez você não tenha esse nível de consciência, porque esse jeito de viver é o único que você conhece. Então talvez para você esteja certo. No fim das contas você se magoa, você se entristece, você sai chateado, mas você não conhece outra forma de viver. Então eu te convido a fazer uma reflexão. Será que essa pessoa narcisista é realmente a única que está abusando de você ou que já abusou de você? Será que desde a infância ou na adolescência ou nas outras esferas da sua vida, na tua vida familiar, na tua vida profissional, na sua vida acadêmica, você não é um agradador, uma agradadora, ou você não é comovido pelas historinhas tristes que as pessoas contam, e aí quando você percebe, quando você cai em si, você já fez 500 coisas por elas e não necessariamente elas precisariam ou precisavam do seu favor, você se vê sendo abusado, você se vê sendo explorado emocionalmente, financeiramente ou no teu trabalho, enfim. Então, a reflexão que eu quero fazer com você é a seguinte: talvez você ainda seja explorado, explorada, você ainda se veja em sofrimento com relação a essa pessoa e a essa pseudo-relação, porque você desconhece a força que você tem. Talvez você aprendeu ao longo da vida que você é um cidadão, uma cidadã de terceira classe. Talvez você acredite que qualquer migalha é suficiente para você. E aí você tem que fazer uma investigação se dentro de você, você não tem aí questões como não merecer, se você não tem questões na tua autoestima. Você tem que pesquisar na tua história pregressa quem é que não te dava o devido valor ou a quem você tinha que estar sempre agradando para merecer um olhar, para merecer um elogio, para merecer uma companhia. Quando você sente medo do abandono por parte dessa pessoa narcisista, você está com medo de ser abandonada por ela ou você está revivendo algum abandono que já aconteceu na sua infância? Talvez você me diga: mas meu pai, minha mãe... Não fui abandonado, não foi abandonada. Ok, talvez não tenha acontecido o fato em si, mas você, na sua mentalidade de criança, com a capacidade que você tinha naquele momento lá, você entendeu ou você sentiu uma dor que foi semelhante a isso. Você achou que ia ser abandonado, ou seus pais se separaram, ou estavam na iminência de se separar, ou brigavam muito, ou às vezes não foram seus pais, mas outros cuidadores ou figuras de autoridade nas quais você confiava e que traíram sua confiança na infância. Tudo isso tem que ser investigado. Por quê? Porque muito provavelmente essas coisas são a causa de hoje você se ver uma pessoa fraca, você se enxergar como uma pessoa incapaz. E aí talvez você fazendo essa consulta interna sua, aí você diz assim: não, eu não me considero uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que tem até uma posição de autoridade onde eu trabalho, eu sou uma pessoa superativa, eu sou uma pessoa que tem posição de comando dentro da minha família, etc, etc. Ok, tudo bem, isso é possível, mas se você encontrou no teu caminho aí uma pessoa que te desestabilizou e que conseguiu dominar você tal e qual uma pessoa consegue dominar um cavalo, por exemplo, com toda a força que o cavalo tem, porque assim, a diferença é, o cavalo é dominado no corpo, e o ser humano, a pessoa, o empata, o codependente, o dependente emocional, ele é dominado na mente, nas emoções. Então o cavalo, com toda a força que tem, com toda a potência que tem, ele se curva ao treinamento, ao condicionamento que o homem faz a ele. E a vítima, ela se curva, ela se rende, ela se entrega, ela entrega o seu poder pessoal
na mão da criatura narcisista, que consegue de alguma forma, por alguma via, entrar e dominar as emoções dessa pessoa. Então, você pode ser muito forte em todas as outras esferas, você pode inclusive ter uma posição social de comando, uma posição profissional de comando, mas essa pessoa encontrou uma brecha na sua armadura por onde ela conseguiu dominar as suas emoções, sequestrar as suas emoções, a ponto de fazer de você um lacaio emocional, a ponto de fazer de você um servo, uma pessoa útil, como o cavalo se torna para o homem. O cavalo se torna útil para o homem, seja para a sua diversão, seja para ajudar nas tarefas. E você, na vida dessa pessoa narcisista, ela conseguiu fazer a mesma coisa. O que você tem que entender com isso? O que o cavalo não vai entender. O cavalo não vai entender a força que ele tem, porque ele foi condicionado. Você foi condicionado a pensar que você não é nada, a pensar que você não é ninguém, que sem essa pessoa você não vai dar conta, que sem essa pessoa você não vai sobreviver, ou que se você terminar o relacionamento com ela ou ela terminar com você, nunca mais você vai ter esse nível de sexo maravilhoso que você tem com ela, ou você nunca mais vai ter a atenção de ninguém do jeito que ela te deu. Você ainda tem na sua mente, no seu emocional, a ilusão de que ela foi a sua alma gêmea, que ela é a sua alma gêmea, que alguém tão perfeita assim você nunca mais vai encontrar, e você fica num lamento, que pena que não foi verdade, que pena que isso não foi real, e isso ainda está te prendendo. Então, o cavalo não tem como você descondicionar. Agora, você tem, através de psicoterapia, através dos vídeos aqui, através do seu autoconhecimento, da sua busca própria, porque o que mais tem por aí são ferramentas. O que o psicoterapeuta faz? Ele é um encurtador. Ele é um encurtador do processo. Você está em sofrimento, você entra em terapia. Nós conseguimos te ajudar a encontrar a saída do labirinto de uma forma bem mais rápida e mais pontual. E aí, obviamente, é como eu te disse, você não está sofrendo abuso única e exclusivamente dessa pessoa, ou ela não é a primeira pessoa que te abusa. Pode investigar. De alguma forma você faz coisas que você não quer, você vai a lugares que às vezes você não tem vontade, ou você cede a determinadas pessoas que você não consegue dizer não. Tudo isso cabe na sua investigação, tudo isso é um condicionamento. Por que você é uma pessoa agradadora? Por que você tem dificuldade de dizer não? Por que você precisa tanto da aprovação alheia? Tudo isso precisa ser investigado, porque foram por essas brechas que essa criatura narcisista entrou. E se você apenas se livra dessa criatura e você não cuida, não faz essa pesquisa íntima, interna e profunda, a próxima pessoa narcisista que aparecer na sua vida, você vai entrar, porque você não tampou a brecha. Aí eu vou fazer outra analogia. Pensa num telhado. Toda vez que chove, o telhado está furado, você coloca um baldinho embaixo da telha, embaixo do teto. Você não está resolvendo o problema. Colocar o baldinho para aparar a chuva que está fazendo essa goteira dentro da sua casa não é a solução do problema. Você tem que subir no telhado, consertar o telhado, aí você joga o balde fora. Então é mais ou menos isso. Se livrar dessa criatura narcisista é a ponta do iceberg. Você tem que investigar todas as outras coisas que estão aí por baixo e que fizeram você se envolver com ela, e que se você não cuidar, te farão se envolver com mais e mais pessoas nesse nível, em todas as esferas da sua existência. Se você ficou até aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.